Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos, né, a mais um vídeo do canal. Para você que ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo e me ajuda, né, a entregar este vídeo para mais pessoas. Então, conto com a ajuda de vocês. Clica aí em inscrever-se, tá? Que vai me ajudar demais. Deixa aí também sua curtida no vídeo, certo? Hoje eu vou falar para vocês do relatório gerencial do HGCR11, que não sabe nem o que é deflação, tá? Brincando, tá, gente? Vou falar aqui do relatório dele e também comentar sobre o fato relevante que a CSHG, né, soltou para todos os seus fundos, né? Vou falar agora sobre isso, né? Eu não tinha feito vídeo ainda explicando, né, a questão da CSHG, muita gente aí com medo. Só comentei lá no meu grupo, né, do Telegram, mas creio que muita gente já deve ter visto, fato relevante, mas eu vou falar para vocês agora de forma pública, tá? Mas antes o relatório gerencial. Aqui com o relatório gerencial de setembro do HGCR, o valor de mercado da cota nesse fechamento de relatório 104,61, porém hoje, né, dia 10 de outubro, fechou, né, a um pouco mais de 102, tá? 102,80, algo do tipo. O valor patrimonial por cota 101,81. Último rendimento do fundo R$ 1,20 e dividend yield de 13,75%. Um bom dividend yield aí para um fundo high grade, tá? Bom, vamos lá ao comentário do gestor, né? Dividir aqui em verde e vermelho. E é o seguinte, né? O fundo apresentou em setembro um resultado total de 18,8 milhões, ou R$ 1,28 por cota, e ao final do mês ele tinha 65 centavos de cota, né, de rendimento acumulado, que ainda não foi distribuído. Isso é muito bom, no mês passado estava em 57 centavos, então bem legal isso aí, que o fundo está conseguindo aumentar esse rendimento acumulado, né, que isso ajuda agora na questão da inflação, né, pode ter uma maior suavidade, né, nesse período. Aí, além do resultado acumulado em meses anteriores, o fundo possuía ao final de setembro um volume aproximado de 17 milhões, ou seja, R$ 1,16 de inflação acruada, ou seja, que não foi distribuída ainda, né, nos CRIs indexados ao IPCA, principalmente que ainda não virou resultado caixa, tá? Então fiz um comentáriozinho aqui que na inflação acruada aqui de junho estava em 1,65, R$ 1,65. Depois subiu um pouquinho para R$ 1,77. Em agosto, R$ 1,63. E agora em setembro, 1,16. Teve uma queda aí considerável, já justamente por questão da deflação, tá? Então o fundo está conseguindo, né, passar por este momento aí. Ainda tem esse R$ 1,16 de valor acruado, e ainda tem também os 65 centavos de cota, né, de rendimento acumulado, tá? Então o fundo vai passar a princípio, né, esse momento de deflação tranquilamente aí sem atingir o seu rendimento, né? Aí aqui mais embaixo ele fala, ainda que a deflação tenha surpreendido negativamente desde que foi dado, né, em julho, o gasto de distribuição de rendimentos para todo semestre de 2022, né, eles ratificam novamente a manutenção e distribuição de R$ 1,20 até até dezembro de 2022, né? Pautados nos seguintes fatores que têm contribuído para o resultado desses R$ 1,20, né? Primeiro, o fundo possui parcela relevante exposta ao CDI mais 3,5, ou seja, a carteira do HGCR, quase metade aí está exposta a CDI, isso ajuda bastante, né, a manter o seu resultado, né, por causa da Selic. Dois, possui saldo relevante e inflação acruada, que eu já falei para vocês, é R$ 1,16, apesar da queda, ainda é um valor considerável, que ainda não virou resultado caixa e que deverá ser consumido parcialmente durante o período de inflação baixa. A previsão de que ocorra pré-pagamento de uma ou mais operações de CRIs durante o semestre, o que também deve gerar resultado adicional para o fundo. E quarto, cerca de 42% dos CRIs indexados à inflação conta com um mecanismo de proteção contra a deflação, no qual o saldo devedor do CRI não é corrigido negativamente em caso de variação negativa de índice de inflação. No caso, se tem lá a inflação, como foi de julho, menos 0,68, quando o CRI tem proteção, esse fica zerado, tá? Não fica com esse valor negativo. É isso que a gestão está passando aqui, tá? Aí, este último deve-se principalmente ao nosso trabalho ativo da gestão, né, na originação e negociação das operações, né? Eles estão falando aqui da questão de ter, né, essa proteção contra a deflação. Aí eles falam que, que a gestão, né, tem um trabalho ativo na originação e negociação das operações, CRI, que buscou priorizar negociar, né, este dispositivo em todas as operações das quais participou ativamente, principalmente após a deflação ocorrida durante os meses de abril e maio de 2020, de forma a proteger o fundo de cenários de deflação futuros.
interessante esse movimento que a gestão fez, né? Que já lá atrás, em 2020, por questão da pandemia, teve 2 meses seguidos de deflação, eles já fizeram essa originação, né? Tiveram essa preocupação em fazer que caso tivesse alguma deflação futura, o fundo já estaria protegido. Então, bem legal aí. Teve a nona emissão de cotas do fundo, né? Nunca o fundo tem um bom time aí de emissão, porém conseguiram captar, 29,5 milhões, né? Já um resultado líquido aí de custo unitário de distribuição, tá? No direito de preferência. Então vamos aguardar aí o que é que vai suceder. Questão das movimentações de setembro, né? Tiveram aqui quatro movimentações, né? Aumento de posição em 10 milhões do CRI cota, a taxa de IPCA mais 7,75 ao ano. O segundo movimento, venda e recompra de 12,5 milhões do CRI Barrema, a taxa de IPCA mais 8,5, via mercado secundário, né? O CRI havia sido adquirido pela primeira vez em julho, a taxa de IPCA 8,5, né? Como foi novamente na recompra aqui, e gerou um lucro de 1 bilhão. Terceiro, vendas de 1,5 milhão em cotas de FIIs, que geraram um prejuízo de aproximadamente 51,7 mil, ou seja, teve esse pequeno prejuízo aí de 51,7 mil. Esse movimento aí de venda, o HGCR já estava fazendo aí nos meses passados. Na minha opinião, é melhor vender um pouco no prejuízo e realocar esse dinheiro, né, em ativos melhores, do que ficar segurando um fundo ali que não está entregando, né, um resultado melhor aí para o seu cotista, tá? Então, é um movimento ali que, ok, né, se fosse um valor bem maior, aí seria mais complicado. Mas 51 mil ali é mais tranquilo, certo? Quarto, aquisição de 20 mil em cotas do fundo IRDM, tá, pessoal? Via mercado secundário. IRDM aí estava até uma semana atrás aí na faixa de 101, R$ 102, um preço interessante, tá? E o HGCR foi lá e comprou 20 mil em cotas. Pouquinho, né? Questão de 20 mil em cotas, R$ 20 mil em cotas, então não foi muita coisa, não. Relação com investidores, né? Isso aqui que eu queria falar para vocês, né? No dia 5 de outubro, a CCHG, administradora do fundo e também a gestora, tá? Divulgou fato relevante a fim de prestar esclarecimento sobre especulações do mercado, né? Todo aquele murmurinho que teve. Então, vou falar para vocês aqui do fato relevante, né? Todos os fundos aqui listados, né, da CCHG, então foi para HGRE, HGLG, HGCR, HGRU, HGFF, HGPO, CBOP e HGRS, tá? Que vem aqui mostrar para vocês, vem prestar esclarecimentos aos cotistas e ao mercado em geral em razão de especulações sobre o grupo Credit Suisse, controlador da CSHG, e rumores que trouxeram alguns questionamentos e certa volatilidade em relação à negociação das cotas dos FIIs nos últimos dias. Aqui ele fala do grupo, né, Credit Suisse, ele fala da questão de liquidez, né, faz mais assim das garantias que o banco tem, então não vou falar isso aqui para vocês. Vou falar aqui mais da parte importante aqui, né, ó, os FIIs. Os FIIs são administrados e geridos pela CSHG, controlada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil, instituições sujeitas à observância de regulamentação local, tá? Então, conforme a exigência regulatória do artigo 7º da Lei 8668, tá, de 93, os bens e direitos dos FIIs são segregados e independentes, ou seja, eles não pertencem à gestora administradora, pertencem ao cotista. A administradora e gestora é um prestador de serviço nosso, tá? Se a gente quiser fazer uma AGE para trocar a gestora, dá trabalho, mas a gente consegue, tá? Então, é o cotista que é o dono, né? Então, preste atenção no artigo 7º. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, aí não se comunicam com o patrimônio destas, observadas quanto a tais bens e direitos as seguintes restrições. Primeiro, não integrem o ativo da administradora. Dois, não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora. Três, não componham a lista de bens e direitos da administradora para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial, ou seja, se a administradora passar por algum tipo de problema e essa administradora falir, não tem nenhuma ligação com o fundo. Se ela for pagar algum tipo de multa judicial para alguma empresa prestadora que ela deixou de pagar, o fundo não vai ter nenhum problema, né? Não seria usado, por exemplo, o rendimento do fundo para pagar essa dívida.
Então não se comunica, tá? Seria trocar a administradora aí, se fosse o caso, e pronto, caso encerrado. Aí, quarto, não possam, né, ser dados em garantia de débito de operação da instituição administradora. Quinto, não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por mais privilegiados que possam ser. Isso é tudo que eu falei para vocês, né? E sexto, não possam ser constituídos qualquer ônus reais sobre os imóveis. Então, imóveis são separados aí do administrador e do gestor. Aí, por fim, né, assim reforçamos que, em razão da segregação descrita acima, os resultados e rendimentos dos FIIs seguirão suas alocações específicas no contexto de suas respectivas atividades setoriais. Aí ele fala todos os setores aí que eles têm, né, de FIIs. Logística, escritório, renda urbana, residencial, crédito estruturado, fundos de fundos, uma vez que os rendimentos de locações e créditos e todos os demais direitos dos FIIs não têm correlação e não são compostos por títulos de emissão do grupo CS e, portanto, não são impactados por quaisquer alterações ou oscilações no valor das ações ou dos títulos de emissão do grupo Credit Suisse, né? Grupo CS. Por fim, reforçamos o compromisso do grupo, né, com a atividade de gestão e administração de ativos imobiliários, que já tem um histórico de 19 anos de operações no Brasil, contando com um time multidisciplinar e uma franquia amplamente reconhecida no mercado. São Paulo, 5 de outubro de 2022. Então, esse, né, foram o aviso, né, da questão do fato relevante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no relatório gerencial para falar para vocês. Elas têm. Então, creio que já foi elucidado aí toda essa questão do problema da Credit Suisse do banco, tá? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação à ligação da administradora e gestora com o fundo, tá? Então, página virada, tá, pessoal? Não se preocupe com isso aí. DRE do fundo tranquilamente passando aqui para deflação. Setembro e agosto aqui só diminuiu um pouco mais de 350, 370 mil reais aqui a menos comparado com agosto. Dos FIIs também um pouquinho caiu. Dos CRIs teve uma adição de 1 milhão aqui, tá? Normalmente a recompra, né, daquele CRI lá. E o débito aqui, né, o prejuízo de 51 mil reais que foi citado da venda do fundo imobiliário, né? O fundo, como eu já falei lá no início, tem 65 de rendimentos acumulados a ser distribuídos, aumentou com relação ao mês passado, tá? Então, bem interessante isso aí, e dá para se proteger, né? Cada vez mais aí contra a deflação. E por último, tá, pessoal, falar para vocês da questão dos indexadores, né, da carteira do fundo. Como falei, 45% está em CDI mais e 52% inflação mais, tá? Então o fundo é quase meio a meio aí com seus indexadores. Então o fundo consegue estar suportando bem essa questão da deflação aí. E é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído aqui para o conteúdo, né, para vocês, ter agregado aí conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí sua curtida, seu comentário se vocês têm um HGCR. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.